Olá, estudante! Seja bem-vindo a mais uma aula de literatura. Eu não preciso nem dizer para você, porque você já sabe que a gente está numa sequência de aulas em que a gente fala muito de lobo, não é? É, isso mesmo. Essa aula também vai ser sobre lobo, mas a gente está vendo diferentes perspectivas, né? Outros jeitos de olhar, outras visões do lobo. E você sabia que o lobo passou por um processo de reabilitação? Não sabia? Não sabia mesmo, mas vai saber agora, porque tem este livro aqui que caiu na minha mão, um livro muito legal, que é sobre as confissões de um vilão de contos de fadas. Isso, aqui tem o diário íntimo e pessoal do lobo mau. Isso mesmo. E aí, o lobo, a gente conseguiu gravar algumas sessões dessa terapia do lobo. Como ele estava registrando no diário dele. Quer conferir? Então vamos lá que a gente vai ver como é que começou essa reabilitação. Então vamos ver lá o lobo fazendo registro no seu diário pessoal. Olha lá. Tudo bem. Eu sei que não tenho a melhor das reputações. Tentar comer vovós, derrubar casas de porquinhos indefesos não o tornará o lobo mais popular da cidade. Mas estou recuperado agora, eu juro. Meus dias de esfomeado e viciado em costeletas de porco, esses dias, ficaram no passado. Não acredita em mim? Então, leia você mesmo o meu diário particular. E fique sabendo dos altos e baixos e dos roncos e dores no estômago de um grande lobo mau. Confira aí. Meu nome é Baltazar J. Lobo e eu sou viciado em carne. Finalmente me sinto bem em admitir isso. Por um longo tempo eu não achei que tinha um problema. Quero dizer, eu gostava desse vício. Então, que mal há nesse presunto? Assunto. O seu Lobato nunca deixou de comer todos aqueles perus e frangos, deixou? Não deixou. Não mesmo. Já viajei para todos os lugares e provei as melhores carnes em promoção, mas acabo sempre voltando para um mundo de fantasia. A verdade é que aqui os animais são os mais saborosos que existem. Foi no final de janeiro deste ano que avistei pela primeira vez os 3 porquinhos. Eles tinham acabado de montar sua própria empresa de construção a porcos e tijolos. E estavam trabalhando bastante em seu último e arriscado empreendimento de baixo custo. Casas feitas de palha e galhos. O negócio nunca foi pra frente, caso você queira saber. Caso tenha ficado curioso, né? E eu fiquei observando-os por um tempo enquanto eles trabalhavam. Eles ficavam tão cor-de-rosas e suculentos. Devido a todo esforço despendido, que praticamente podia ouvi-los fritando sobre o meu fogão. Agora eu não me orgulho disso. Mas nas semanas seguintes àquele dia, eu só conseguia pensar em comer aqueles 3 porquinhos. Sonhei acordado com presunto ao molho de mel, sanduíches de bacon com ketchup e macias, costeletas de porco com cobertura de molho de maçã e queijo.
Uma noite, quando eu não podia mais ignorar o ronco do meu estômago, segui pela trilha que levava até a vila. Ao chegar lá, aproximei-me da casa do primeiro porquinho. Não pude deixar de rir em voz alta quando percebi que a casa era feita de palha. Em seguida, veio uma luz movendo-se rapidamente lá dentro. Quem está aí? Perguntou uma voz baixinha lá. No instante em que vi um assustado, mas de aparência muito suculenta, porquinho colocar a cabeça para fora da janela. É um inspetor de construção, deixe-me entrar, eu disse. Que ridícula essa desculpa que eu dei. Era meia-noite. Não, você não é inspetor coisa nenhuma, gritou o porco, esforçando-se para enxergar em meio à escuridão. Você é o grande lobo mau. Pelos fios da minha cauda enroladinha, não vou deixar você entrar na minha casinha. Eu já me virava para ir embora, mas ao respirar com um pouco mais de força, percebi que a casa de palha inteira estremeceu. Foi aí que eu tive uma grande ideia e gritei de volta para o porquinho. Então vou bufar, vou soprar e sua casa desarrumar. Certo. Tecnicamente, eu iria destruir a casa, mas daí não rimaria com soprar. Ok. E foi isso que eu fiz. Soprei com força e o projeto de casa ruiu por completo. O porquinho arrastou-se no meio da palha e correu até a casa de madeira ao lado, antes que eu pudesse agarrá-lo. Não demorei para acabar com aquela casa também, salivando só de pensar que pegaria 2 porquinhos pelo preço de 1. Não demorei para acabar com aquela casa também. Mas todo aquele esforço de bufar, soprar, me deixar um pouco zonzo, e os 2 conseguiram fugir. E correram até a casa vizinha, feita de tijolos essa. Antes que eu pudesse, até recuperar o meu fôlego. Desta vez, por mais que eu bufasse e soprasse, a casa não saía do lugar. Você só está gastando energia, gritou um dos porcos da janela para mim. Você nunca vai derrubar esta casa, então cai fora. Se você acha que isso foi humilhante, o pior ainda está por vir. Então, escuta aí. Vamos lá. Tive uma sessão com o Paulo esta manhã. Paulo é meu terapeuta. Ele queria que eu falasse sobre o meu ponto mais fraco. Para ser honesto, não queria revelar isso a ele. Desculpa, Paulo. Sei que você vai ler isso e que você quer que eu use este diário para registrar como eu me sinto. Mas eu sinto que você tem um quê de imbecil. Eu só dei de ombros e não disse nada. Mas vendo o seu desespero em saber sobre isso, Paulo, eu resolvi que vou contar a você. Mas já vou logo lhe avisando que é uma história nada agradável. Não.
Depois do fracasso com os porcos, fui para o meu esconderijo. Cheguei a ouvir que os 3 porquinhos tinham contratado um detetive, um detetive particular, para descobrir o meu paradeiro e me levar aos tribunais. Na floresta, encontrei uma mata fechada, bem aconchegante, e me recolhi por um período. Fiquei morrendo de fome a maior parte do tempo, mas só de pensar no rei me jogando em um calabouço escuro e profundo fez com que eu não me aproximasse da vila. Por enquanto não, melhor não. Então, para satisfazer minha fome, tive de recorrer às bagas. Você já comeu uma baga? Elas são minúsculas. Você precisa comer, digamos, 1 milhão delas para se sentir satisfeito, e elas são nojentas. É sério. Já tirei coisas do meu nariz maiores e mais tão saborosas quanto. Mas vamos deixar isso pra lá, né? Melhor deixar. Seja como for, uma tarde dessas, enquanto eu estava deitado em uma ribanceira coberta de grama, pensando em como cairia bem devorar um balde tamanho família de frango frito, eis que Chapeuzinho Vermelho passou saltitante por mim. Sei que deveria sentir um pouco de compaixão quando ela me disse que estava indo visitar sua avó doente. Mas eu só conseguia imaginar como seria delicioso comê-la com um pouco de caldo de carne e com tempero adequado. Então, corri por um atalho e cheguei à casa da vovó antes que ela. O que aconteceu depois está bem documentado. Saiu em todos os jornais, você já deve ter lido a respeito, né? Leu. Ok. E conforme eu corria pela floresta, vestido com aquela camisola de renda e touca, e com um lenhador furioso no meu encalço, passando seu machado perigosamente perto da minha cabeça, eu sabia que iria chegar ao fundo do poço. Quando voltei ao mundo de fantasia, uma multidão revoltada esperava por mim. E isso me forçou a ingressar em um programa de reabilitação para evitar banimento ou ficar preso na Torre da Rapunzel. Sou obrigado a dizer que, até agora, estou progredindo muito bem. Muito bem. Essa brincadeira de se reabilitar é fácil como comer um pedaço de bolo ou de torta. E é uma fatia grande e gordurosa de torta de porco suculento, com picles adocicados e um monte de mostarda ao redor. Viu que interessante esse processo todo de terapia? E você acha que aconteceu o quê depois com esse lobo? Ele se recuperou de fato? Bom, ele ficou muito mais tempo na terapia, ele teve que se tratar ainda com o Dr. Paulo mais um pouco, e depois aconteceu muita coisa com ele. Mas isso você vai descobrir se conseguir ler esse livro só. Eu só te dei um pouquinho ali da experiência de ver como é o lobo registrando no seu diário. Bacana, né? Agora, eu tenho uma outra pergunta para fazer para você. Dessa história de lobo mesmo, né? A gente tá pensando aqui, fiquei pensando nos sonhos. Às vezes a gente sonha com coisas tão diferentes e você já parou para pensar que tudo isso que a gente sonha mora lá? Mora lá. Eu te pergunto,
O que mora no seu sonho? Já parou para pensar? Vamos tentar lembrar qual foi a última coisa com o que você sonhou. Lembra? O que mora no seu sonho? Bom, tem uma garota aqui que tem alguns personagens morando no sonho dela. Então eles estão lá sempre. Eu vou te apresentar essa história de hoje. O lobo e o carneiro no sonho da menina. Pense lá, o lobo no sonho e o carneiro. O que será que representa esse lobo? E o que será que representa este carneiro? Já parou para pensar? Como será que eles aparecem no sonho dessa menina? Essa obra é da Marina Colasanti e você já conhece bem essa autora, né? Ela já apareceu várias vezes nas nossas aulas, inclusive com a história da moça tecelã. Lembrou? Isso no ano passado já. Mas a gente tem outras histórias, todas muito bacanas, e a gente vai ver aqui as ilustrações feitas pelo Ivan e pelo Marcelo, que fizeram especialmente para esta edição. Tem outras versões dessa mesma história, mas a gente vai conhecer ali. Então, vamos entrar agora neste mundo, vamos entrar no sonho da menina para saber o que acontece lá, com esse lobo, com esse carneiro e com essa menina. Então, de olho na ilustração e preste bastante atenção no texto também. Era uma vez um lobo. Era uma vez uma menina que tinha medo do lobo. O lobo morava no sonho da menina. Quando a menina dizia que não queria ir dormir porque tinha medo do lobo, a mãe respondia: "Bobagem, menina, sonho é sonho. Esse lobo não existe." Ela ainda estava tentando se convencer quando, espiando por trás da árvore do sonho para ver se o lobo andava por ali, deu de cara com um carneirinho. Era branco e cacheado como todos os carneirinhos de sonho. "Que bom que você está morando aqui também", disse ela. Logo, ficaram amigos. Passado algum tempo, porém, num dia em que o carneirinho pastava margaridas, levando a menina na outra ponta da fita que ela tinha lhe posto no pescoço, apareceu o lobo. "Sonho é sonho", pensou a menina para se tranquilizar e repetiu as palavras da mãe. "Esse lobo não existe." Assustado, o carneirinho tremia com a boca cheia de flores. "Mas se o lobo não existe", pensou a menina, "o carneirinho também não." E ela gostava tanto do carneirinho. Então, pegou depressa o amigo no colo, firmou os pés no chão e esperou o lobo. Nisso, o despertador tocou e ela teve que acordar para ir para o colégio. Ficou o dia inteiro preocupada por ter deixado o carneirinho sozinho com o lobo. À noite, assim que acabou de jantar, deu um beijo na mãe e foi dormir correndo para socorrê-lo. Chegou no sonho esbaforida e mais esbaforida ficou vendo o lobo encolhido num canto com o rabo entre as pernas e as orelhas murchas, enquanto o carneirinho eriçado rosnava para ele entre os pequenos dentes amarelos. A menina nunca tinha visto um carneiro feroz. O lobo também não. Nem mesmo o carneiro sabia do seu ódio. Rosnava e avançava para o lobo, afundando os cascos no capim do sonho. De susto, a menina acordou. Agora pensou na segurança da cama. Vou ter 2 medos de ir dormir, do lobo e do carneiro. Mas, à noite, a mãe não quis ouvir histórias.
Deu 8 horas, cama! A menina fez tudo para não pegar no sono. Pensou até que bom seria poder, pelo menos por uma vez, ir passar a noite no sonho de alguma amiga. Mas, por mais que se esforçasse, teve, de repente, a impressão de ver um carneiro pular uma cerca, depois outro. E ao contar o terceiro carneiro, catrapum! Foi ela que pulou para dentro do sonho. Tudo quieto. Silêncio. O carneirinho não veio recebê-la. O lobo estava escondido em alguma prega daquele manso dormir. Mas onde ficar? Pensou a menina. Se passeio na grama, o carneirinho é capaz de pular em cima. Se vou para o mato, o lobo me come. Depressa subiu na árvore. Escolheu um galho, sentou-se. Não era muito confortável. A posição doía aqui e ali. Procurou outra. Encostou-se no tronco. Mas era duro e machucava-lhe as costas. E, ainda por cima, formigas, que ela nunca tinha percebido, cismavam agora de escalar seus pés e meter-se nas meias. Vira e vira, mexe, mexe. A noite foi passando, incômoda, dura, cheia de asperezas. E áspera foi ficando também a menina por dentro. Áspera e inchada de raiva. Até que, como se percebesse que lá fora do sonho já raiava o dia, deu um pulo até o chão e, mãozinhas na cintura, gritou bem alto: "Este sonho é meu!" Tão alto que acordou. Ainda faltava tempo para o despertador tocar, mas desta vez a menina percebeu que iria ao colégio sem pressa, sem aflição nenhuma. E à noite deitaria a hora que bem entendesse, sem medo, sem ter que ir para o alto da árvore, porque, afinal, aquele sonho era dela. E de agora em diante, ela é que iria mandar, botar lobos e carneiros nos seus lugares. Nem que fosse preciso, vez ou outra, dar umas boas rosnadas e mostrar os dentes. Bom, você percebeu pelas ilustrações dessa história que tá tudo meio em preto e branco, em tons de cinza, né? Porque é no sonho que está acontecendo, com uns detalhes ali de uns amarelinhos para chamar a atenção. Mas são lindas essas ilustrações também, não são? E elas complementam a história. Bom, agora eu vou te perguntar a temática dessa história, porque aqui o protagonismo não era do lobo, certo? Essa menina que é a protagonista da história. E ela foi crescendo, né, ao longo da história. Primeiro, ela estava ali, não queria nem ir dormir. E depois, no final, ela decidiu que o sonho era dela e quem mandava ali era ela. Então, eu te pergunto agora, você acha que essa história é sobre o quê? Pensa aí, qual é o tema dessa história? Agora, eu vou ler para você o que a organizadora desta coleção escreveu sobre essa história. Olha lá. História engraçada, não é? Veja essa história, por exemplo. A gente lê e vê que se trata de uma história sobre uma menina. Uma menina que sonha. Ela sonha com um carneirinho e com um lobo. Ela vai e volta da escola e ela conversa com a mãe. Pois bem, se alguém me perguntar sobre o que é essa história, eu vou dizer que é sobre o medo. Por isso é que história é uma coisa engraçada.
Cada pessoa que lê pode ver uma coisa diferente. Você acha que essa história é sobre o quê? Eu já te fiz essa pergunta e você acha que é sobre o quê? Você também pensou que era sobre o medo? Mas você pode ter pensado que era sobre outra coisa. Isso, é sobre coragem também, né? Porque é o que ela precisou ter no final. Por isso que é muito bacana a gente ler histórias como essa, para a gente poder imaginar. A leitura literária nos permite isso. Vamos voltar um pouquinho e explorar melhor esse texto? Vamos olhar alguns detalhes. Vou chamar bastante atenção para algumas passagens que eu achei muito bacanas. Vamos lá! Então, aqui nesse pedaço, eu quero destacar para você o lobo. Olha como que ele está lá em cima. Você tá vendo? O lobo tá lendo um livro, gente. E sabe que livro que ele tá lendo? Ó, ele não tá com uma cara nada legal, né? Ele tá lendo Chapeuzinho Amarelo. Este livro aqui. Tá escrito lá, Chapeuzinho Amarelo. Este livro é o livro que conta a história de um lobo que no final virou bolo. Viu que interessante essa intertextualidade? A obra está ali também. Então, bem interessante a gente perceber isso. Você já conhecia essa história, a gente pode fazer a relação facilmente, né? Vamos ver mais um pouquinho lá. E agora, vamos lá para a pergunta. Mas se o lobo não existe, pensou a menina, o carneirinho também não. E ela gostava tanto do carneirinho. Vamos pensar. Nesse momento, ela preferiu o quê? Ela preferiu decidir que o carneirinho também não existia ou ela resolveu ter que enfrentar o lobo para que o carneirinho também existisse? Que bacana, né? Esse momento ela teve que refletir muito sobre isso. E ela parou para pensar sobre essa situação. Ela teve que tomar uma decisão. Olha essa outra passagem aqui. Ficou o dia inteiro preocupada por ter deixado o carteiro sozinho com o lobo. Ela ficou pensando em quem morava lá no sonho dela. E ela ficou preocupada. Olha só, ela deixou o carneirinho lá e tinha medo de que algo ruim acontecesse para ele. A gente sabe que não, né? Vamos ver mais um trechinho. Nem mesmo o carneiro sabia do seu ódio. Ele precisou se defender em determinado momento. Então, ele teve que se colocar, não é? Nem ele sabia, mas ele teve que tomar coragem. A mesma coragem que a menina pôde tomar depois. Agora pensou na segurança da cama. Vou ter 2 medos de ir dormir. Era o medo do lobo e do carneiro, que ela não tinha mais a segurança ali, né? Pensou até que bom seria poder, pelo menos uma vez, ir passar a noite no sonho de outra amiga. Tá vendo? Como que a gente vai passar a noite no sonho de outra pessoa? É possível. Bom, ela tinha 2 caminhos e ela teve que escolher se ela ia para a direção do carneirinho ou se ela ia para a direção do lobo. E o que aconteceu é que ela foi para outro lugar ainda e foi ficando áspera, né? Isso que mostrou ali que estava tudo áspero. E você sabe o que é áspero? A palavra áspero tem vários sentidos aqui. Mas a gente pode pensar que lá também ela ficou áspera por dentro. Agora eu vou te lançar um desafio. Você vai fazer para mim essa representação. Eu fico áspero ou fico áspera quando? Você vai escrever e vai desenhar do lado para mim. Que situações te deixam áspero por dentro? Pensa bem nisso. Que deixa a menina ter que gritar depois, né? Então, faz isso para mim e manda lá. Manda na seção Fala Leitor. Não se esqueça de colocar seu nome completo, a sua turma e o nome da escola. Então, manda lá. falaleitorliterário@gmail.com. Manda para mim que eu vou adorar mostrar a sua ilustração, a sua frase e vamos descobrir o que nos deixa ásperos, certo? Então eu aguardo o seu e-mail e a gente se encontra na próxima história. Então, até lá!